Oi pessoal, aqui é a Bianca e hoje eu quero apresentar um pouco da interface do After Effects para vocês. Eu sei que ela pode parecer não muito amigável, mas é mais fácil do que parece se a gente souber o que a gente está fazendo e o que a gente quer também com ela. Bem, vamos lá. Aqui em cima, eu estou usando a versão do After Effects 2020, que é a versão mais atual. Aqui em cima a gente tem essa área bem comum em qualquer programa que a gente use, onde a gente tem a parte de arquivo, ou file no caso, já que o meu está em inglês. Inclusive, eu uso ele em inglês não só por hábito, mas eu já percebi que existem algumas expressões e coisas que... até efeitos, que você tem uma certa dificuldade, pelo menos eu tive uma certa dificuldade de usar quando ele estava em português, porque... você precisa da linguagem e tal, e ele acabou não funcionando muito bem. Mas enfim, eu deixo ele em inglês. Aqui a gente tem, como eu já disse, o arquivo, onde a gente consegue criar um programa novo, abrir um programa já usado, fechar, já criado, fechar, importar, exportar, essas coisas bem padrões mesmo. Aqui em Edit, a gente tem algumas coisas interessantes. Além do padrão, como sempre, copiar, colar, duplicar e, todas essas coisas que a gente consegue fazer com mais facilidade dentro do programa usando os atalhos, aqui em Edit a gente tem esses atalhos de, por exemplo, duplicar. Aqui a gente tem a cola já de algum desses atalhos, como duplicar, selecionar tudo. E o que a gente tem de muito importante aqui são algumas coisas, que é o Purge, que você selecionando essa primeira opção aqui, All Memory and Disk Cache, a gente consegue limpar a memória cache do nosso After Effects. O que acontece? Quando a gente está usando o programa e a gente está usando há algum tempo, no caso meu eu acabei de abrir para fazer essa apresentação para vocês, ele vai salvando o cache e a gente acaba com o programa travando um pouco com o tempo, porque fica muito pesado aqui, agora tá em 0, mas a gente já cheguei a muitos gigas. E se a gente clicar aqui nessa caixinha e apertar OK, ele faz essa limpeza e o nosso programa começa a rodar mais limpinho de novo, mais fácil. Então é interessante fazer isso sempre que você estiver já mexendo num projeto há muito tempo ou for começar a usar, você dá uma limpada e já ajuda bastante. Bem, aqui em preferências a gente também tem algumas coisas interessantes, como Grids and Guides, geral, label. Bem, aqui em Grids and Guides, por exemplo, a gente consegue editar a grade que aparece aqui pra gente dentro da nossa composição. Mas depois eu volto aqui em outro momento, só para vocês verem onde tem. Aqui também em Edit a gente tem o Keyboard Shortcuts, que são os atalhos que a gente consegue não só ver quais são os atalhos que a gente tem disponível, se a gente tiver com alguma dúvida com relação a algum, como a gente consegue criar atalhos novos, o que pode ser bem interessante, às vezes bem útil. Bem, aqui seguindo a gente está em composição. Em composição a gente tem, para criar uma nova composição, colocar para renderizar, tanto aqui dentro do programa quanto no Media Encoder, que é um programa também da Adobe para fazer essa parte de render, já que o After Effects ele tem algumas limitações na hora de renderizar, ele, por exemplo, não renderiza em MP4, então é interessante ter o Media Encoder também para poder facilitar na hora de renderizar. E por aqui é o que a gente tem de interessante. Em seguida a gente tem Layers, Efeitos, que a gente tem tanto aqui em cima, quanto a gente vai ter aqui nessa janela lateral à direita. E aqui em cima, o que a gente tem de interessante para os efeitos é que ele fica com alguns efeitos salvos. Por exemplo, o último efeito que você usou, ele fica aqui salvo. Você tem o atalho F3, que você consegue visualizar os efeitos, a caixa de efeitos. Você tem o último efeito que você usou e você tem a opção de remover todos os efeitos. Em animação, a gente tem algumas funções também que eu acho particularmente mais fácil a gente usar dentro da Workspace, quando a gente estiver fazendo o nosso projeto. Em View, o que a gente tem de interessante é a opção de mostrar régua, que também já tem os atalhos aqui, informando quais são, então facilita bastante a vida, adianta bastante o processo quando a gente
decora esses atalhos. Então, às vezes, se esforçar um cadinho para decorar os atalhos vale a pena. E aí, por exemplo, agora eu tenho a minha régua visível. Eu acho ela bem útil, eu uso em praticamente todos os meus projetos para poder me guiar e me ajudar na hora de construir o projeto que a gente estiver fazendo. Aqui a gente também tem Show Guide, que ele vai te mostrar o nosso guia. Por exemplo, se eu tiver aqui a régua, eu consigo puxar essa guia. E se eu desabilitar essa opção, a guia some. O Snap to Guide também, que ele cola, né, na guia, digamos assim. Se eu tiver algum projeto aqui, algum elemento aqui, ele tem essa opção de, né, colar quando se aproximar da guia. Ele é como se fosse um imãzinho, você consegue alinhar com a guia mais fácil. E o que a gente tem de interessante aqui também é o Show Grid. Aqui, o Show Grid, que é a grade que a gente já falou lá em Edit e Preferences, né, que a gente consegue fazer a edição por lá, mas aqui a gente consegue deixar a grade visível. Em Windows a gente tem as nossas janelas, né? A gente consegue adicionar e remover janelas aqui da nossa área de trabalho, além de selecionar qual área de trabalho a gente quer usar ou criar até mesmo uma nova área de trabalho. Aqui, por exemplo, se eu desmarcar essa opção aqui de alinhar, ele vai, aqui do meu lado direito, ele vai sumir. Ops. Ele vai sumir. Então, se eu clicar, ele aparece. E se eu desativar, ele desaparece dali. Então, pode ser interessante na hora de você montar a sua interface, né, a sua área de trabalho, da maneira que for melhor para você. Aqui a gente está no padrão. Eu, particularmente, não uso o padrão. Eu costumo usar essa opção aqui que já está salva para mim. Eu salvei ela como small screen, né? Acabei fazendo isso sem querer, mas ela está salva aqui nesse formato, que é o que tem aqui na lateral as janelas que eu mais uso e que para mim acaba agilizando, né, o meu processo de trabalho. Então aqui a gente tem, né, essas janelas que a gente consegue adicionar da maneira que a gente desejar. Tem o preview, que é quando a gente, né, dá o play e faz uma pré-visualização da nossa composição. Aqui nada acontece porque não tem nada animado. A gente só tem mesmo o texto na nossa composição, mas não tem nenhuma animação feita. Os efeitos a gente também encontra aqui, né, como eu já tinha dito. Você tem a opção de editar o texto por aqui também. O texto que eu já tinha aqui adicionado, eu consigo editar ele por caractere. E pelo parágrafo, como, né, bem padrão, eu consigo alinhar ele como eu preferir, colocar parágrafo e tudo mais. Em alinhar, a gente tem a opção de alinhar bem parecido com o Illustrator, que a gente consegue colocar o nosso elemento, né, que está dentro de cena, alinhado ou com a composição ou com um outro elemento, que a gente também tenha em cena, né? E aqui em Libraries você tem a biblioteca da Adobe, né? Que você consegue deixar salvo alguns das suas informações que você usa com mais frequência, se você tiver a nuvem da Adobe. Você consegue também fazer aqui, né, no padrão, você tem essa opção de áudio, que você consegue fazer essa edição. Eu particularmente não edito por aqui. Na verdade, dificilmente eu faço a edição do áudio, normalmente quem faz é o Matheus, mas a gente acha mais fácil fazer no Premiere do que aqui no After Effects. Então também é uma dica aí, se você tiver alguma dificuldade tentando fazer no After Effects, talvez seja melhor de fato usar outro programa que facilite um pouco mais a sua vida. Bem, aqui em cima, né, aqui nessa área daqui, a gente tem algumas coisas também que são bem interessantes pra gente, que é a ferramenta de seleção, essa que a gente está usando agora, que é a setinha. Ela já está selecionada, então ela tem azulzinha. A gente tem a mãozinha, né? A ferramenta de mão, que ela é bem padrão de todos os programas. Ela funciona para arrastar no caso, a nossa composição. Você pode selecionar ela aqui, né, no símbolo da mão. Você pode usar o atalho H. Vou mostrar. Se a gente tiver com a outra ferramenta, né, selecionada e a gente clicar em H, a gente passa a usar a ferramenta de mão.
E se a gente tiver, por exemplo, com a ferramenta de seleção selecionada e a gente quiser só fazer um movimento rápido ou usar a ferramenta de mão por um momento bem curtinho, a gente consegue apertar a barra de espaço no nosso teclado e aí a ferramenta de mão ela vai estar funcionando, ela vai estar ativa para a gente enquanto a gente estiver com a barra de espaço pressionada. Assim que a gente solta a barra de espaço, ele volta para a ferramenta que a gente estava usando anteriormente. O zoom, zoom é zoom. E a gente consegue também editar esse zoom pelo scroll do mouse, certo? E por aqui embaixo, mas aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A ferramenta de rotação, né? A gente consegue rotacionar com ela o objeto que a gente tem. Só o objeto, a gente não consegue rotacionar a nossa composição, por exemplo. Ela não funciona. Aqui em cima a gente também tem essa câmerazinha que ela não está habilitada no momento porque ela é para usar quando a gente tiver com a opção 3D selecionada. E aqui no momento a gente não tem nenhuma layer, né, com a opção 3D ativada. Aqui a gente também tem esse símbolozinho bem estranho, na verdade, que ele é o Anchor Point, né? Ele na verdade é a Pan Behind, que é a ferramenta que a gente usa para mover o nosso Anchor Point. O Anchor Point ele é o ponto âncora, ele é o ponto central de equilíbrio e de tudo que você tem dentro do seu elemento. Por exemplo, se a gente selecionar aqui a nossa ferramenta de Anchor Point, né, de Pan Behind, e a gente mover o nosso ponto âncora, ele estava aqui no centro, tá vendo? É essa bolinhazinha, essa mirazinha. Bem, eu acho que é uma mira. Essa mirazinha que a gente tem aqui, e eu mover ela aqui para esse extremo superior, e eu usar a ferramenta de rotação de novo, ele vai mover a partir desse ponto. Tá vendo? Antes, quando o Anchor Point ele estava no meio, a gente estava movendo e ele estava girando a partir do meio. Então, todas as funções que a gente utiliza, todos os parâmetros que a gente utiliza aqui dentro do After Effects, eles vão ser guiados por esse Anchor Point. Tanto a gente usar escala, rotação, posição, tudo isso ele vai ser a partir, né, de onde o Anchor Point está posicionado dentro do seu elemento. O que mais a gente tem aqui em cima são as formas geométricas. A gente tem o retângulo, né, o retângulo com bordas arredondadas, o círculo, o polígono e a estrela. Uma coisa interessante aqui, se a gente selecionar essas formas geométricas e arrastar, a gente cria, né, a forma, né, que a gente escolheu, no caso aqui é um retângulo, então ele pode ser tanto um retângulo comprido, um retângulo mais larguinho, ou até mesmo um quadrado. A gente consegue criar essa forma de algumas maneiras. Clicando e arrastando, né? Então ela vai ficar do formato que você posicionar com o seu mouse. Mas se a gente criar essa forma clicando no Shift e arrastando, ela vai ficar escalonada, né? Ela vai ter essa escala aqui, que no caso ele vai ficar retângulo. Que no caso ele vai fazer um quadrado perfeito. Se a gente estiver usando uma elipse, ela vai se tornar uma elipse perfeita. E se a gente estiver usando a ferramenta de forma com o Shift e o Ctrl pressionado, a gente consegue criar uma forma a partir do centro. Ela vai escalonando a partir do centro, né, da composição. Pelo Shift ele vai escalonando da borda para fora e com o Shift e o Ctrl ele vai escalonando do centro. Outra coisa que adianta muito, muito a vida na hora da gente criar a nossa composição, na hora da gente criar as nossas formas geométricas, é que clicando 2 vezes aqui na forma que a gente quer criar, clicando 2 vezes em cima dela, a gente cria um elemento exatamente do tamanho da nossa composição. Então, por exemplo, agora eu já tenho um elemento certinho do tamanho da minha composição, sem precisar dimensionar ele, ficar tentando dimensionar para que ele fique bem certinho. É só clicar aqui 2 vezes que ele já vai. Se a gente fizer isso com a elipse, ela também, tá vendo? Tá com a mesma cor do quadrado, mas ela também vai ficar do tamanho certo da nossa composição, mas de acordo com a forma, né, que ela possui. Aqui a gente tem a ferramenta de caneta, onde a gente pode desenhar
aqui dentro do After Effects, e acredite, isso adianta bastante alguns serviços e ajuda também. Não é tão difícil quanto parece, inclusive, mas a gente tem essa ferramenta aqui que a gente consegue, né, criar esses objetos, ou até mesmo só para criar uma linha a gente também consegue usar essa ferramenta de caneta. O que essas duas ferramentas de formas geométricas e de caneta elas têm em comum, além de criar, né, formas no caso, é que elas também elas também criam máscaras. As máscaras, elas vão servir para a gente criar, adicionar alguns efeitos. E aí, por exemplo, aqui a gente tem o nosso texto, certo? Eu tô com o nosso texto aqui selecionado na nossa timeline, né, na nossa área de trabalho aqui embaixo. E se eu clicar no retângulo e passar por cima do meu texto, tá vendo? Primeiro o texto some e aí depois ele vai aparecendo de acordo com o tamanho, né, e o formato da minha máscara. Então, quando a gente tiver com uma layer selecionada, né, uma camada selecionada, e a gente usar uma dessas ferramentas, ou de retângulo, né, ou de forma geométrica, ou de caneta, a gente consegue criar uma máscara em volta da nossa camada. Aqui a gente está usando uma camada de texto, mas isso funciona para qualquer elemento, qualquer camada que a gente tem aqui visível. Bem, e aqui a gente tem a ferramenta de texto, né, que a gente usou, que eu usei para digitar esse texto, mas a gente pode clicar fora dele e adicionar um novo texto. Ou a gente pode clicar dentro dele 2 vezes, ou tá com a ferramenta de texto selecionada e clicar dentro do nosso texto já existente, que a gente consegue editar ele. Certo? Então, vamos lá. E aqui, nessa área aqui que a gente tem pincel, borracha, carimbo e algumas outras ferramentas, elas são mais complexas. E eu acho que para uma apresentação a gente não vai usar elas assim muito no início. Então a gente deixa elas aqui, em algum momento a gente volta. Aqui, nessa área daqui onde a gente tem o nosso projeto e o nosso controle de efeitos, a gente precisa ter um efeito selecionado ou, né, um efeito aplicado para conseguir que essa camada tenha algumas opções disponíveis, né, essa janela tem algumas opções disponíveis. E em projeto, a gente tem o nosso projeto. Aqui a gente já tem uma composição, que é essa aqui que está, né, aparecendo para vocês, e um arquivo de Illustrator, que é a logo aqui da Simples Forma. Bem, aqui nessa área a gente consegue fazer algumas coisas, na verdade. A gente consegue criar uma nova composição, nesse botãozinho aqui de, né, criar nova composição, Create New Composition, clicando nele, a gente abre essa janela de configuração de composição. Aqui a gente adiciona o nosso nome, né, o nome que a gente deseja colocar na nossa composição. Ele vai continuar como composição 2 no momento. E aqui a gente consegue colocar o preset que a gente quer para a nossa composição. Você pode usar, ou que normalmente a gente usa, né, por exemplo, esse preset aqui de HDTV 1080 por 29.97. E o que isso quer dizer? Que você vai ter, né, o tamanho da sua composição em Full HD, 1920 por 1080. O formato de pixel, essas coisas, é melhor não mexer. Deixa ele aqui, o Pixel Aspect Ratio, do jeitinho que tá. E o Frame Rate, aqui embaixo, a gente tem todas essas opções. Eu, particularmente, não costumo usar esse Frame Rate, porque eu acho mais fácil usar um número redondo na hora de criar as animações. E principalmente porque se eu quiser fazer algum looping ou alguma coisa e a gente tiver um número redondinho, ele funciona melhor, porque você vai conseguir fazer uma divisão exata, né? Então, eu já costumo usar no 30, uso sempre assim, mas você pode utilizar qualquer um desses aqui abaixo do 23. A não ser que você queira dar um efeito especial, não é muito recomendado, porque você tem muito poucos frames, né? Muito poucos quadros por segundo. E aqui nessa parte aqui, que a gente entrou com a opção do preset, né, de HDTV, você também pode mudar. Você pode mudar, por exemplo, quando eu faço quadrado para o feed do Instagram, eu boto 1000 por 1000. Se você der um check aqui
nessa área, que é o Lock Aspect Ratio, toda vez que a gente mudar um tamanho, ele vai mudar o de baixo proporcionalmente de acordo com o Aspect Ratio que você já tinha. Aqui, por exemplo, a gente tinha de 1 para 1 porque a gente estava usando o 1000 por 1000. Mas se a gente colocar, como estava antes, 1920 por 1080, você vai ter um Aspect Ratio de 16 por 9 e você pode aumentar o tamanho dessa composição para poder ter uma qualidade melhor na hora que você for importar para um outro projeto, bem, ou ter espaço para poder dar zoom in, zoom out, né? Ou ter uma qualidade para poder dar zoom in, zoom out na hora que você for utilizar junto com outro projeto. E aqui o Aspect Ratio ficou, né, travado em 16 por 9. Aqui a gente tem o momento em que a nossa composição vai começar. Ela não precisa começar em 0, mas normalmente a gente deixa ela para começar em 0, funciona melhor. E a duração da nossa composição. Aqui a gente está com 2 segundos, mas a gente pode botar, bem, 10 segundos, a gente pode botar 1 minuto, a gente pode botar o tempo que a gente quiser que tenha a nossa animação. Se a gente estiver falando só de animação mesmo, normalmente a gente não faz animações muito longas, né? Principalmente se for para rede social, a gente faz umas animações mais curtinhas. E aqui a gente tem a cor de fundo. A cor de fundo, a gente tem uma coisa interessante sobre ela. Aqui a gente pode selecionar a cor que a gente quiser, né? Normalmente eu coloco preto ou branco. Às vezes eu coloco cinza, dependendo do que eu for fazer. Porque aí eu consigo usar tanto linhas e informações em preto ou em branco sem atrapalhar. Então o cinza, de preferência mais clarinho, funciona bem. E aqui nós podemos dar OK. Bem, eu tenho uma nova composição agora, a composição número 2. A gente ainda não tem nada dentro dela. Uma coisa que é interessante e importante de saber com relação a essa cor de fundo é que essa cor de fundo ela não existe. Ela é só um modo de visualização que o programa te dá, né, que o After Effects te dá para você conseguir não precisar ficar vendo um fundo transparente o tempo todo. Só que essa cor não existe, ela não é um elemento dentro da nossa composição. Isso implica na hora que a gente vai renderizar. Porque se você não adicionar na sua composição um fundo antes de renderizar, o que acontece? Você vai renderizar sem fundo nenhum. Isso pode ser interessante se você for renderizar em alpha para usar em outros projetos, né, em outros programas, para fazer efeitos e tudo mais. Mas se você quiser fazer uma animação, um motion, uma logo, alguma coisa assim, é bom que você tenha um fundo, senão ela vai renderizar com fundo preto. Isso pode atrapalhar o seu projeto. Bem, aqui a gente criou uma nova composição. A gente pode também criar pastas, o que eu recomendo bastante, para deixar o seu projeto bem organizadinho. Então, por exemplo, agora que a gente tem 2 composições, eu posso criar uma pasta com o nome Composições e eu vou adicionar essas 2 composições aqui dentro dela. E o que mais você pode fazer aqui é importar. Além do file, né, que você pode importar por aqui pelo arquivo, file, você pode clicar 2 vezes numa área vazia dessa parte de projetos e o After Effects ele vai abrir uma janelinha onde você pode importar o arquivo que você deseja. Para importar, inicialmente eu vou importar só uma imagem para a gente ver como é que faz. A gente vai pegar, selecionar a imagem, importar e está aqui a nossa nova imagem. Para a gente importar arquivos de Illustrator e Photoshop, na hora da importação a gente tem que passar por os outros processos, né, fazer outras seleções, então eu vou deixar para outro vídeo. E aqui a gente tendo as nossas informações, né, as nossas composições, as nossas imagens, músicas, arquivos de Illustrator, tudo que a gente tiver aqui, a gente pode arrastar para nossa linha do tempo e, né, para nossa timeline, e aí a gente tem nosso novo elemento, né, aqui na nossa composição. Aqui embaixo a gente tem bastante coisa, então eu vou deixar para falar em outro vídeo, porque tem várias opções que a gente pode habilitar, desabilitar, e é aqui que toda a magia acontece, que a gente coloca, bem, os parâmetros, as informações todas que a gente quer, que a gente adiciona os efeitos. Então eu vou deixar essa parte para outro vídeo, para esse vídeo não ficar
muito extenso, então a gente vai fazer uma parte 2 do Conhecendo o After Effects, e o que eu vou passar agora rapidinho é aqui nessa parte daqui. Aqui a gente tem, como eu já disse, a opção de dar o zoom, né? A gente pode aumentar o zoom, a gente pode diminuir o zoom, e a gente pode colocar em fit. Fit quer dizer que ele vai ficar enquadrado certinho do tamanho da nossa janela. E conforme a gente mexe a nossa janela, ele vai mexendo, né, escalonado de acordo. Aqui a gente tem a parte de colocar. Deixa eu tirar a foto, porque para a gente conseguir visualizar melhor. Aqui a gente tem a opção de colocar margem de segurança, que ele vai dar essa delimitação para a gente construir a nossa cena. O meio, né, vertical, horizontal, quer dizer, e o meio vertical, e o meio, bem, né, o centro da nossa composição é bem útil, às vezes, ter esse centro aqui, é bem interessante. A gente pode colocar essa proporcional grid também, né? Aqui a gente tem essa grade, que a gente também consegue editar, aqui é onde eu tinha falado, né, em Preferences, a gente consegue fazer essa edição de quantas linhas vão ter nessa grade. E a princípio aqui ela tá como a grade guia, né, que a gente tem quando a gente vai filmar ou fotografar, por exemplo, tanto no celular quanto na câmera. E onde a gente tem os nossos golden pontes. Mas se a gente quiser ter uma divisão maior e colocar mais linhas, né, na nossa grade, a gente também consegue aqui em Edit, Preferences and Grids and Guides. Aqui, por exemplo, se a gente colocar 5 por 5, vai saber por quê, mas enfim, a gente tem vários quadradinhos menores e a gente tem uma grade bem mais definida. E aí vem dependendo para que você, né, quer usar essa grade. Aqui embaixo a gente tem essa grade que é como se fosse uma malha quadriculada, né, que você também pode editar aqui em Preferences, né, Grids and Guides, e ela é bem útil para quando a gente quer desenhar aqui dentro do After Effects. Ela funciona muito bem de guia pra gente. Falando em guias, aqui a gente também pode habilitar a guia e a régua. Vendo? Eu desabilitei a régua. Aqui a gente tem o momento do tempo, né, da linha do tempo em que a nossa agulha está posicionada. Aqui no começo ela tem 0, conforme a gente vai passando, vai aumentando aqui o nosso, né, valor, o tempo vai passando aqui também. Aqui a gente consegue ter uma... vou deixar aqui. Aqui a gente consegue tirar uma foto da nossa composição. Isso é bem interessante se a gente quiser comparar o que a gente fez com o que a gente está fazendo e a gente quiser voltar com algum elemento para a mesma posição que ele estava antes, por exemplo. A gente pode tirar uma foto. Essa foto ela não é exportada para fora do After Effects, ela só fica aqui dentro mesmo. Só que você consegue visualizar essa foto aqui através desse olhinho com a câmera. Então, por exemplo, eu tirei a foto aqui e eu vou mover esse Conhecendo o After Effects um pouco para baixo. Se a gente clicar em Show Snapshot, a gente vai conseguir ver aonde estava o nosso elemento anteriormente, tá vendo? Então a gente consegue fazer comparação de movimento e tudo mais. Aqui em Full é a resolução da nossa composição. A gente pode deixar... Eu particularmente quase sempre deixo ela em Full, porque por mais que pese mais o programa e às vezes atrapalhe um pouco na hora dele processar algumas coisas, eu deixo ele em Full e não em alto. Quando você deixa em alto, ele deixa no que tiver melhor para o seu computador processar, né, automaticamente. Então ele fica em half, ele fica no terço, no quarto, na metade da resolução, e isso pode atrapalhar um pouco na hora que você estiver fazendo as suas animações e seus efeitos. Então eu deixo em full, e na hora que eu preciso fazer um render ou que eu preciso de um pouco menos de qualidade, mas um pouco mais de agilidade do programa, eu vou mudando por conta própria aqui. E aqui a gente tira o fundo, né? A gente desabilita ele. Lembra que eu falei que essa cor de fundo que a gente adicionou, ela não existe? Ela tá só aqui pra gente ter uma visualização melhor do nosso projeto? Bem, aqui a gente faz com que ela suma. Ele fica com um fundo transparente, né? Que é o fundo que realmente existe. E aqui a gente consegue visualizar a cor, desabilitando essa opção, a gente consegue visualizar a cor da composição que a gente selecionou. Active Camera, ele funciona para nossa composição quando a gente está usando em 3D,
No momento a gente não está usando nada, então nada vai acontecer. E aqui são as opções de layout que a gente tem. A gente pode botar com 2, né, visualizações, com 4. E aí você pode botar 4 em cima, 4 embaixo, 4 de um lado, 4 do outro, da maneira que você achar melhor, o que vai for funcionar melhor para você. Isso também funciona melhor quando a gente está usando o 3D, que aí a gente consegue ver de outros ângulos e tal. Bem, por enquanto é isso. Uma coisa muito importante também de quando você está utilizando o After Effects, uma dica muito útil para a vida é salve o tempo todo. Ctrl S. Deixa sempre seus dedinhos ali em cima do Ctrl S e é isso. Não tenha pena, não tenha medo. Salve sempre que você fizer praticamente qualquer coisa, porque se o programa der algum bug e ele simplesmente fechar, o que infelizmente acontece e faz parte da realidade, a gente tem que aceitar, a gente está com o programa sempre salvo e a gente perde o mínimo de coisa possível. Bem, aqui embaixo, como eu já disse, é onde a magia acontece e eu vou deixar para a parte 2 desse nosso tutorial para não ficar um vídeo ainda mais extenso. Espero que vocês tenham gostado. E pode parecer chato aprender todas essas coisinhas e passar por todos esses botões, mas é importante que a gente saiba e conheça bem o programa que a gente está usando para a gente não perder mais tempo utilizando ele, porque a gente não sabe onde as coisas estão localizadas, porque a gente não sabe o que ele pode oferecer para a gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente se vê bem com outro vídeo e semana que vem a gente se vê com a parte 2 desse tutorial.